perguntando porque muita gente que eu vejo, que se formou junto comigo, tem muitas deficiências no sentido quando se forma, principalmente iluminação, vegetação, né? A parte de paisagismo é muito assim, praticamente nem se passa sobre isso. Paisagismo eu pulo, porque eu não gosto. Vamos pular essa fase. Mas assim, acho que a grande diferença do ensino na minha época, Fernando, com a atual, é assim, existem dois pesos, duas medidas. Né? Na minha época, a gente trabalhava muito mais a parte da arquitetura com a parte humana. Sim. Né, das pessoas. Você tinha aula de psicologia, antropologia, sociologia. Então, você trabalhava com essa parte e você tentava implementar todos esses ensinamentos em projetos no dia a dia com o cliente. Hoje, a grande diferença é que a arquitetura, né, ensinada hoje, ela é mais voltada para a parte de informática, né? Porque o cara tem que aprender um bom programa de computador para poder trabalhar. Profissional. Na minha época era tudo na mão, cara. Era tudo desenhado, prancheta, nanquim e tal. Não sei se vocês pegaram isso. Mas eu ainda prefiro desenhar na mão para depois passar para o software. Eu sinto que o processo é mais rápido. Preciso pensar na mão primeiro para depois pensar no software. Eu já faço hoje direto no computador. Já não uso mais a mão, desenho, muito difícil. Mas a grande diferença era essa. Porque naquela época a gente tinha eu tinha grandes mestres e professores que eram Eduardo Nise de Mello, Eduardo Longo. Então são caras que foram ícones da arquitetura brasileira. É o que falta um pouco, pouco não, bastante. Hoje já está mais, eu acho que assim, a arquitetura, não desmerecendo, mais generalista. Não desmerecendo, está mais generalista, entendeu? Está mais assim, voltada para a parte de software. Mas eu acho que até os próprios estudantes, eles sabem disso. Né? É difícil você pegar um estudante de arquitetura que não tem o que reclamar da faculdade. Isso eu estou falando, logicamente, da faculdade que eu conheço. Pode ser que tenha outras faculdades que sejam referência, mas até algumas grandes faculdades que eu conheço em São Paulo e tenho amigos que estudam lá, também tem uma certa reclamação. Uns falam, isso daqui foca muito em história, isso daqui foca muito... Entendeu? É assim, ou você foca em algo e acaba perdendo um certo processo, ou você fica generalista e se vira depois que se formar. Eu tinha um professor que era Eduardo Nise de Mello. Ele contava a história da vida dele. Ele era um senhor na minha época, de 86 anos, que ele viajava de São Paulo a Mogi das Cruzes, onde fazia faculdade. Só que ele contava a história da vida dele na arquitetura. Entendeu? Então, todo o processo do modernismo, ele passou por aquilo. Então, cara, era um negócio que era assim... enchia a gente de orgulho e enchia a gente de informações que a gente não conseguia, a gente só via pelos livros, e ele contava a história da vida dele. Ele viveu isso em loco, né? Entendeu? É bem diferente. E é engraçado que a gente trouxe esse conceito de podcast para resgatar um pouco do que falta na arquitetura. É legal. Eu acho que então, o principal nome em loco, o grande principal, o Rafael, que deu o nome, e eu fui participando de outros sentidos. Por exemplo, resgatar arquitetura, resgatar engenharia, tudo está se perdendo com o processo, né? Então, hoje em dia, engenheiro, a grande maioria joga no software, faz cálculo, só dá uma revisada e pronto, acabou. Então, isso é isso que eu te falei, precisa da diferença, né? O advento da informática, né, voltado para a engenharia e arquitetura, acabou tirando um pouco o processo criativo da pessoa, porque a máquina vai fazer tudo aquilo por ele. Mas eu acho que isso está influencia em todas as áreas, desde o professor ensinar... Sim, e por outro lado, assim, se o cara não souber trabalhar no programa, ele não vai saber ter um bom resultado final. O próprio professor, até a forma de ensinar fica meio rígida, né? Fica bem... Então, eu tinha muitos professores que tinham certo preconceito com o Revit, por exemplo, que na minha época era o grande debate que estava entrando o BIM. Só que daí um dia eu parei para conversar, por que eles tinham tanto preconceito? Não é preconceito, vamos colocar aí entre aspas. Então, qual que era o grande preconceito? Porque você não pensava em fazer uma escada. Então, você chegava na obra... Como que faz a escada? Eu não sabia. Então eles queriam que a gente ou desenhasse à mão ou no software que era manual. Por quê? Você precisa aprender como que você desenha uma escada. Se você pega um software que ele faz para você, você nunca vai saber resolver na obra. Mas está certo. Aí eu passei a concordar com eles. Não que o Revit seja ruim, não é. Ele facilita, mas você tem que ter o conhecimento antes de mexer na ferramenta. Esse software é exatamente para isso, né? Você tem que saber como construir. Exatamente. Para depois você mexer no... Porque senão você só joga as coisas lá e depois resolve na obra. Isso é o resultado ruim do BIM e do Revit. É praticamente como todo setor, né? Você tem que ter uma vivência ali para você poder fazer o que você tem que fazer. Sim. Eu vejo isso também na parte de orçamentos. Né? Então você contrata uma pessoa, você tem uma equipe lá, o cara nunca pisou numa obra.
só sabe ler um projeto e tudo mais, não sabe as adversidades que vai encontrar ali, o que ele vai encontrar durante o processo de construção e considerar isso no orçamento, né? A mesma coisa na parte de projeto. Deus nos acuda. Mas ó, a gente que faz os projetos, você sabe detalhes do projeto. Então, quando você faz o projeto e você vai à obra, você olha na obra e fala assim, aquilo não estava no meu projeto. Por que você fez daquele jeito? Não é daquele jeito que está no meu projeto. Então, você cria uma intimidade com o projeto, entendeu? Se você consegue conciliar a obra e o projeto, é uma coisa fantástica, porque você vai saber o que você está fazendo. Você sabe o que você projetou. Então, você sabe como tem que construir. Sim. E muita gente hoje em dia não sabe como construir, entendeu? Então, eles fazem o projeto, mas não sabem como constrói aquilo. Então, criam umas coisas mirabolantes, mas não sabem como aquilo pode ficar de pé. E você que faz o projeto, você vai na obra, eu pelo menos sou desse jeito, eu olho no projeto e falo, aquilo está errado, não é daquele jeito, entendeu? Então, é a vivência, né? A vivência do dia a dia. E hoje eu percebo também que a grande maioria não sabe nem um pouco de obra, nada de obra, e passa a projetar. Passa a projetar não, faz o projeto primeiro e não tem o conhecimento nem depois de vários anos. Eu acabei de falar para você. Então isso é um problema geral, na verdade, a gente percebe. E a faculdade também foca em projetos grandes, muitas vezes, e o cara sai na profissão fazendo coisas pequenas. Então talvez o cara não tenha conhecimento, principalmente de burocracia, que às vezes às vezes a pessoa fica mais preocupada com a burocracia do que em projetar muitas vezes e acaba perdendo o fio da meada, aí também que eu percebo muito na nossa profissão. Também. Vem com o basicão, né? E na hora da parte criativa não pensa fora da caixa, talvez. Talvez.